Estou à tua disposição. Boa noite, Theo. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? Obrigado por essa sua entrevista. Então, nós ficamos muito felizes, né? Theo, ele é uma pessoa muito querida, de uma pessoa querida minha. A Bom ter alguém que Laodiceia gosta. fez a intermediação entre nós aqui, né? E eu queria, primeiramente, agradecer em nome da Rádio Flap, né, dos nossos ouvintes, internautas, né? O professor Theo, ele tem uma trajetória muito interessante. Ele tem formação em engenharia pelo IME, né? E depois se dedicou a vida dele na área de educação, especificamente na área de informática, né? E aí ele fez a trilha dele profissional, né? E agora, por último, ele tem se dedicado à questão da espiritualidade, né? Que é o que está mandando na minha vida agora. Então, e a gente ficou muito feliz, porque nesses momentos que a gente está atravessando aí de pandemia, né, de pós-pandemia ou entre meios de pandemia, eu acho que falar de espiritualidade é uma grande motivação para todos os nossos ouvintes, né, para todas as pessoas do mundo, na verdade, né? Então, assim, Theo, fica à vontade, se você quiser complementar a nossa apresentação, né? É uma grande honra aí estar contigo nessa entrevista, né? Só vou complementar com a minha idade. Semana que vem eu completo 80 anos. Olha, que graça! E a espiritualidade que eu vou falar, que me deu muita saúde, eu vou explicar por quê. Que legal, que legal, que legal, né? Então, assim, eu vou para a primeira pergunta. Vamos lá. Tem uma... Lógico, a gente, assim, nós temos aqui um tempo um pouco apertado, né? Mas já vou lhe convidar para outras vezes, né? Caso a gente não consiga fechar o ciclo das questões, né? Então, assim, conta para nós, Theo, o que são as cartas de Cristo? Essas cartas de Cristo, cujo livro é esse aqui, né? Dá para ver? Dá para ver. Foram recebidas por uma canal inglesa que mora na África do Sul, morava numa fazenda, ela tinha estudado como freira e ela recebeu uma mensagem que ela tinha que se preparar espiritualmente para escrever as cartas de Cristo, ditadas, segundo ela, pelo próprio Jesus. Só que ela não pode revelar o nome. Ninguém sabe o nome dela, a não ser que você vá lá na África do Sul e conheça ela pessoalmente. Hoje ela está com 102 anos de idade, com uma saúde boa, e ela diz que Jesus falou para ela que ela tinha que escrever essas mensagens, porque ela foi preparada no plano espiritual antes de vir nessa encarnação, e que depois ela ia ser preparada por 40 anos seguidos para não interferir, o ego dela não interferir com a mensagem. Então, quando chegou aos 40 anos de idade, ela começou a ser preparada, de novo, já tinha sido preparada na espiritualidade. Quando ela chegou aos 80 anos, ela começou a receber as cartas. E aí ela perguntou, como é que eu vou publicar isso? Na época, por coincidência, na África do Sul, a internet estava tomando conta, porque o Mandela já tinha instalado, né? E ela começou a publicar gratuitamente as cartas de Cristo na internet. Depois de estar em 12 idiomas ou mais, uma brasileira, Almenara, a editora lá de Curitiba, quis publicar em português. E ela foi na África do Sul e pediu autorização para a Canal para publicar em português. A Canal respondeu, tudo bem, você pode imprimir o livro com as cartas de Cristo, mas com uma condição no contrato. Você tem que manter gratuitamente os PDFs no site da editora e no site da Canal. E ela cumpriu, e graças a isso eu recebi o livro em português, porque eu não gostava muito de ler no computador, em PDF, né? Mudou minha vida. Já li 8 vezes. Nossa. 8 vezes eu já li isso aqui. Que legal. E não envolve religião. Jesus não quer criar religião. Ele quer que nós pratiquemos o amor incondicional, tirando as separações que o planeta fez em raça, países, financeiro, né?
situação financeira e religiões diferentes. Então, ele diz que tem que acabar tudo isso, parar com essas divisões e nós unirmos todas as pessoas em torno do amor. Não precisa ter uma religião, um rótulo religioso. Com isso, eu também não tenho hoje mais rótulo religioso, sou um espiritualista. Sim. E as cartas mexeram com a minha vida e tive muita saúde, porque ele disse que você tem que se tornar o mestre de si mesmo e que há um canal que você cria quando você começa a fazer as meditações que ele pede, tem uma oração que ele te dá para você fazer todo dia, e você começa a criar um link com a energia dele. E quando começou a acontecer isso comigo, é quase um milagre. A minha saúde começou a melhorar, tudo na minha vida melhorou. Que coisa Então, boa, isso né? aí são as cartas de Cristo. Aconselho todo mundo a ler. Está gratuitamente na internet, no site www.cartasdecristobrasil.com.br, ou você pode comprar o livro e tem ainda uma possibilidade de ganhar um livro gratuitamente. Ô, Theo, você enviou para a gente aqui os links. Ao final da entrevista, nós vamos deixar os endereços para as pessoas buscarem, né? Tá, Então, tudo bem. assim, é uma forma também da gente... E se você permitir, nós deixamos também o seu contato telefônico. Lógico, o meu celular pode ficar à vontade, porque eu hoje atendo pessoas usando o conhecimento que está aqui. Perfeito, perfeito. Então, eu vou para a segunda pergunta, mas antes eu vou abrir só um pequeno parênteses, né? A religião significa, vem do latim religare, né? Religare. Religare. E a gente percebeu, houveram várias tentativas aí, em termos históricos, né? De criar várias linhas, né? Para se chegar até Deus, né? Até um ser único, né? E assim, as religiões, de uma certa forma, elas fracassaram na missão desse religare, né? Dessa religação, né? Certo, concordo. E aí eu acho que estão os grandes desafios, né? A gente está vivendo um momento em que nós precisamos da integração entre as pessoas, né? Perfeito. E a religião acabou segregando as pessoas, né? Não é esse o objetivo que Jesus quer agora. Totalmente no caminho aí, né? Assim, na contramão da necessidade, né? A gente lê um pouquinho, tem um filósofo aí chamado Edgar Morin, e ele trabalha muito essa discussão, né? Que as religiões falharam nesse sentido, né? Falharam. E Jesus quer uma salvação, mas na verdade elas mesmas se perderam aí, né? Mas enfim, é uma prosa interessante aí para uma segunda entrevista, né? Vamos aqui para outra questão. Qual a importância das terapias holísticas nos dias atuais, Theo? O objetivo que Jesus fala até nas cartas é que se você começar a atender pessoas dentro de uma filosofia holística e não virada só para um tema, né, você tem mais condições de entender o que a pessoa está passando, principalmente com essa pandemia, que Jesus prevê nas cartas que nós vamos ter crises mundiais muito grandes e que se nós dessemos as mãos sem as religiões dividindo, nós poderíamos ajudar outras pessoas holisticamente, quer dizer, no sentido de não ver o rótulo religioso da pessoa, não ver a raça que ela tem, não ver a classe social que ela tem, nem o país que ela mora. Você atender a pessoa pelo conteúdo completo de ser humano, filho do mesmo pai. Quando você fizer isso, a parte holística do teu entendimento vai fazer com que a pessoa se abra com você, te dê mais orientação, diga o que ela está passando, qual é o problema psicológico dela, e você que atende holisticamente acaba se tornando um psicólogo. Só que Jesus pede nas cartas que você não crie um vínculo a ponto da pessoa só depender de você para curar ela, não é bom. O que ele vai fazer, essa pessoa que está passando um problema, ela mesmo vai se conectar com a maestria divina e ela vai obter a saúde dela, o que ela precisa, não só mentalmente, psicologicamente, com o conteúdo holístico. Theo, eu, no sábado passado, né, eu fui com a minha filha numa escola de yoga, né? E aí, conversando lá com eles e tudo mais, né? E a gente percebe
dentro dessa integração, né, dessa busca da espiritualidade, né, a gente tem visto muito a importância da meditação, né? Muito. A Jesus pede meditação, muito a aí meditação. eles estavam explicando que 5 minutos de meditação por dia pode mudar todo o dia de uma pessoa, né? Muda o dia. Perfeito. Então, a gente percebe que as correntes, né, as correntes holísticas, elas têm buscado essa interação do ser humano com ele mesmo, né? Perfeito. E aí, a partir desse movimento, vamos dizer assim, uma maior integralidade do ser humano, né? Uma maior, vamos dizer assim, uma totalidade, né? Buscar um ser humano total, né? Não um ser humano parcial Dividido. ou dependente, ou enfim, né? A gente tem conversado muito com vários especialistas aqui e a gente tem falado muito sobre ressignificação, sobre alteridade, sobre o essenciológico, né? Porque acho que esse é o fio da meada da busca, né? Individual, né? E a aí vem os meditação vai meios, ajudar né? muito Vem os nisso. meios, quer dizer, as cartas de Cristo é um meio de ajudar no processo, nessa busca, né? Nessa De busca. integração, né? Ô, Theo, eu vou para uma terceira questão aqui. Você já mais ou menos adiantou a conversa, né? Mas qual a importância da espiritualidade em tempos de crise? A crise normalmente gera na pessoa um início de depressão. Quer dizer, a pessoa fica achando que ela não tem condições de passar aquela crise. O conceito que Jesus passa nas cartas, e você tem, a única maneira de você acreditar que é ele que está aqui, né? Porque se você começar a achar, duvidar, ele derruba muitos dogmas cristãos, ele derruba muitas crenças que nós adquirimos. Eu, por exemplo, fui coroinha de igreja com 12 anos de idade lá em Porto Alegre, criei muitas crenças dentro da Igreja Católica. Sim. Hoje, por ter derrubado esses dogmas, eu me conectei direto com o Pai. Quando você faz a conexão direto com o Pai, essa espiritualidade que você desenvolve derruba as barreiras, derruba um monte de coisa, e você cresce espiritualmente em todos os sentidos. Mas não fica dependendo numa igreja, numa religião, de um rótulo religioso, de nada. Você fica conectado você mesmo. E você não precisa mais um rótulo religioso. Você começa a respeitar todo ser humano como filho do mesmo Pai, independente de qual rótulo que ele usa. Aí você começa a perceber que Deus está em tudo, que o Pai está em tudo. Ele não está no céu sentado esperando para jogar raio na gente. Não, ele está em você. Se eu desrespeito você, eu estou desrespeitando o Pai. Se eu desrespeito um animal que está no meu campo, eu estou desrespeitando o Pai. Então, o Pai está em tudo. No momento que a gente começa a ter essa percepção dessa totalidade da divindade, você começa a ter uma conexão através da meditação seguida. Todo dia eu faço a meditação de 1 hora, 2 horas, às vezes até de 3 horas. E isso me dá uma força que ultrapassa a questão da depressão. Quando você ultrapassa a depressão, você começa a acreditar que você é autossuficiente, que você pode ser o mestre de si mesmo. E aí tudo isso desaparece e você se conecta com a saúde também. É isso que está acontecendo com as pessoas que estão lendo as cartas de Cristo. A Lau é uma delas. Então, Theo, assim, aproveitando essa sua fala da questão da crise, né? A gente tem visto aí a crise na área da saúde, no caso, na área da saúde, a Covid, a gente tem aí a crise ambiental, né? Nós temos aí o desemprego, a crise social, muito grande, né? Muito grande. E aí a gente tem uma crise política, uma crise de falta de lideranças, né? Tudo. E uma crise instalada, generalizada, né? E o que a gente tem visto, né? Parece que nos falta a capacidade de enxergar essas crises sobrepostas, né? Perfeito. E aí, se falta espiritualidade, falta motivação para o enfrentamento, né? Dessas crises sucessivas, né? Lógico. E, por último, a gente tem visto aí o pessoal questionando a própria ciência, do ponto de vista, vamos dizer assim,
da inteligência, da lógica, né, e da sabedoria desenvolvida para assim, para sinalizar uma luz, né, no caminho, né? Então, assim, as crises estão aí, mas eu vejo essa discussão da espiritualidade como um caminho, né, para que as pessoas possam fazer o enfrentamento das diversas crises. E por que não dizer uma evolução do ser humano como um todo, né? Isso aí é importante. Que talvez a partir desse movimento a gente consiga enfrentar essas diversas crises. Eu vou para a quarta questão, e aí já entrando aí, quais são os grandes desafios da humanidade nos dias atuais? Como você vem aí tem a experiência de vida, a experiência profissional, né? Essa busca da espiritualidade, o que você diria, né, para os nossos ouvintes, nossos internautas, né? Como é que a gente enfrenta esses desafios da humanidade, Theo? Uma das propostas que eu tenho feito dentro dos meus atendimentos, que eu faço atendimento holístico, né, com algumas pessoas, às vezes até com jovens, eu encontro jovens de 14, 15 anos já com depressão, isso deixa a gente até surpreso. Primeiro, derrubar as barreiras, né? Você não olhar o outro como uma pessoa muito diferente de você. Ele é um filho do mesmo pai, então ame ele. No momento que você começa a amar todas as pessoas e tira essas barreiras, né? E quando você faz a meditação, você percebe que você comete alguns erros. A gente comete erros, nós somos seres humanos, né? E esses erros, às vezes, afastam as pessoas. E o que o mestre está pedindo nas cartas? Que a gente dê as mãos para as pessoas, independente de raça, religião ou tudo mais, e comece um a ajudar o outro, em todo sentido. Então, por exemplo, se eu encontro uma pessoa que está com uma dificuldade financeira, se eu estou bem, eu posso começar a ajudá-la. Se eu encontro uma pessoa que está com uma dificuldade de saúde, eu oriento ela como ela melhorar a saúde dela e começo a fazer com que ela, ouvindo o que eu aprendi, principalmente com os conhecimentos que as cartas me passaram, eu começo a perceber que, às vezes, nem a vacina mais é necessária. Olha só. Isso não é fácil fazer. Uhum. Eu só tomei a decisão de perceber que a vacina não é mais necessária para mim quando eu percebi que a minha imunidade estava num nível tão alto que eu não precisaria da vacina. Agora, não é todo mundo que pode fazer isso, porque você, às vezes, tem que viajar e no avião eles exigem que você tome a vacina. O que você vai fazer? Tem que tomar, né? Então, essa posição de dar a mão a todas as pessoas que te cercam, não só da tua família, mas pessoas que você encontra na rua, né? Pessoas que você encontra no mercado, pessoas que você encontra no ônibus, na condição que você está usando. Se você começa a olhar para ela e perceber que ela está deprimida, até pela fisionomia dela, sim, faz uma oração por ela, desejando que ela melhore. E se ela tiver um contato verbal contigo, você explica como fazer isso. Então, hoje é muito importante a gente olhar o ser humano como um todo dentro de uma possibilidade de você, amando-o, amar a si mesmo também. Perfeito, Theo. Nós estamos, vamos dizer assim, olhando, né, sobre uma perspectiva mais humanística, né? Isso. Dizer, como que a espécie humana pode se salvar, né? De todas essas crises, né? Que vão vir mais, hein? Sequenciadas, né? Mas vão vir outras. A minha discussão, assim, a gente vem trabalhando muito numa linha, assim, numa linha da incerteza, né? Eu acho que a gente já teve muitas certezas no passado, né? E essas certezas criaram os paradigmas, né? Lógico. E as pessoas ficaram presas aos paradigmas. Eu acho que uma lição que a pandemia está trazendo para a gente, né? A pandemia quebrar os paradigmas. É isso, quebrar esses paradigmas e falar assim, olha, vocês só vão sair disso se vocês se unirem, né? Se unirem. Então, por exemplo, nos Estados Unidos está sobrando vacina
e nos países da África, próximos à África do Sul, está faltando vacina. Está faltando. Só 7% das pessoas estão vacinadas no continente africano, né? É. E os Estados Unidos têm mais, se não me engano, mais de 50% vacinado, e boa parte da população não tem interesse de buscar as vacinas, né? Então, assim, distribui, né? Ajuda os outros países, porque vai vencer uma hora essa vacina aí, né? Então, assim, eu acredito que vamos dizer assim, é preciso dar as mãos, né? Esse momento de crise, aí a gente precisa ter solidariedade, né? Empatia com as pessoas que vivem momentos difíceis, perderam filhos, ou perderam, né, seus pais, ou perderam, ou simplesmente a família se extinguiu, né? Então, assim, é um momento bastante delicado, né? Mas eu enxergo nesse nosso bate-papo uma grande chance de falar para os nossos ouvintes, né? Da importância de se buscar a espiritualidade, né? Isso. Nos momentos mais difíceis. E não obrigatoriamente tem que ter uma religião, você pode buscar isso de uma maneira holística. Holística, né? Mas eu diria assim que buscar também através de pessoas, né? Porque eu vejo assim, sempre existem os mentores, né? Pessoas que já viveram aquela situação, que ultrapassaram, que venceram as dificuldades, né? E aí, por isso, talvez que nós estejamos aqui, né? Você esteja aí, em pleno 80 anos, ativo, trabalhando, né? Fazendo suas mentorias, né? Suas terapias, né? E ajudando as pessoas com esse processo, né? Então, assim, é muito digno aí de louvor, né? O seu trabalho, o seu empenho. E a gente quer amplificar aqui o seu trabalho, né? A partir da nossa rádio, do nosso canal no YouTube, né? E, assim, e uma das coisas que eu posso acrescentar é que eu estou fazendo isso gratuitamente. Olha que legal. Como eu estou aposentado e estou vivendo a minha aposentadoria, para que eu preciso cobrar para ganhar mais dinheiro? Não há necessidade. Então, eu faço isso gratuitamente. Às vezes, eu faço atendimento de uma pessoa lá no norte do Brasil, pelo WhatsApp, né? Com áudio e vídeo junto. Sim. E a pessoa, mas quanto que eu tenho que pagar? Eu falei, nada, nós temos que nos amar. Que legal, né? Então, quando a Lau falou isso para mim, né? Eu falei, Lau, nós temos que entrevistar ele, né? Porque é muito, muito bacana, né? Então, assim, o nosso tempo aqui sempre conspira contra a gente, né? Eu vou pedir aí para você fazer o fechamento, né, desse nosso bate-papo aí, assim, as suas palavras finais aí desse nosso encontro, né? Que eu espero que a gente possa voltar outras vezes, né? Tomara que a gente tenha outras oportunidades. Falando sobre esses temas maravilhosos, né? Então, Theo, a palavra é sua. Então, olha, primeira coisa, muito agradecido a você estar dando a oportunidade de eu estar divulgando esse conhecimento que eu adquiri lendo 8 vezes isso aqui. Que legal. Hoje, eu tenho um doc que eu fiz com as 9 cartas, com os 17 textos complementares, tudo que foi publicado sobre as cartas de Cristo eu botei nesse doc. E às vezes a pessoa não quer comprar o livro, eu mando para a pessoa o doc, né? Agora, uma coisa importante nesse momento, Jesus fala nas cartas que vão aparecer outros mestres no mundo todo que vão falar a mesma coisa que ele escreveu, que ele pediu para o canal escrever. Por quê? Porque isso é uma energia. Essa energia se propaga e vai atingir toda pessoa que está numa linha de abertura espiritual, independente de rótulo religioso, que ela receba uma mensagem semelhante e comece a querer divulgar. Então, você vai ver em vários livros, em vários mestres espalhados pelo mundo, as informações que estão hoje nas cartas de Cristo. E aí você começa a perceber o seguinte, se eu não preciso dividir, o que eu tenho que fazer? Unir pelo amor. E é isso que esse teu trabalho está fazendo também, nessa entrevista que você está fazendo com as pessoas. Parabéns pela sua missão e que a gente possa se encontrar mais vezes aqui. Sem dúvida, Theo. A gente aqui, em nome da Rádio Flap, né? A gente agradece muito aí o seu tempo, a sua disponibilidade, né? E a gente tem um trabalho também pelo Comitê Mundial da Paz, né? De unificação das pessoas, né? Poxa, você já está de acordo com as cartas, né? É isso. E por que não, né? A gente nos desafiar
a cada dia fazer mais, né? Por essa grande missão, né? Então assim, eu agradeço imensamente, né? A gente não pode dar um abraço, né? Porque nós estamos virtual. Tem um Mas eu te abraço dou um abraço energético. virtual. Muito obrigado aí e até a próxima.